Teve um bom final de semana? Pois bem, se você descansou e aproveitou, o governo estava trabalhando vigorosamente, mas para criar novos impostos para os seus investimentos e também para as empresas. Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista e criador do canal. Quando você estava descansando, aproveitando, tomando seu banhozinho de praia, aproveitando um vinho no final de semana, o Haddad estava ali trabalhando incansavelmente para aumentar os impostos. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria para vocês entenderem o que aconteceu. A medida provisória que saiu foi no domingo, no final da noite, no dia 8, e na segunda-feira eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o retorno triunfal das LCIs e das LCAs. E assim, as características do vídeo que estão lá sobre liquidez, sobre características de nova emissão com mais seguranças, ainda continuam válidas, tá? O único ponto que provavelmente terá mudanças é a questão do imposto, que a gente vai ver sobre isso aqui nesse momento, mas é como eu falei no vídeo de segunda-feira. Cara, esse aqui é Brasil, o negócio muda de 0 a 100 muito rápido, as coisas assim, mudam do dia para noite. E é isso aqui é Brasil. As coisas são desse jeito. Paciência. Então, vamos entender o que aconteceu nesse domingo. O governo anunciou neste domingo que pretende passar a cobrar um alíquota de 5% de imposto de renda sobre investimentos atualmente isentos do tributo, como LC e LCA, e são letras de crédito do agronegócio e do imobiliário. Vale lembrar que no vídeo de segunda-feira, eu vou deixar ele aqui no card, eu expliquei exatamente como funcionam os dois tipos de aplicação, se tiver alguma dúvida. A medida busca aumentar a arrecadação dos cofres públicos para compensar a provável revogação do aumento de IOF anunciado há 2 semanas, que causou uma reação negativa por parte do mercado e do Congresso. Além da cobrança de IR sobre LC e LCA, a proposta do governo é aumentar a tributação da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, para instituições financeiras e taxação de apostas esportivas. Então, LCs e LCAs vão começar a ser taxadas, CRIs, classes debêntures também, que a gente vai ver mais adiante, BET vai ter mais aumento de imposto, contribuição social sobre o lucro líquido também, JCP, juros sobre capital próprio, para você que gosta de receber ali seus proventos também. O governo não tá para brincadeira não. Tudo isso deriva que há 2 semanas a gente teve exatamente o aumento de IOF para mandar dinheiro para o exterior, para empresas pegarem empréstimos, para aplicação em previdência. Não foi bem visto pela Câmara, não foi bem visto pelo mercado, tiveram que voltar atrás e também o prazo de 10 dias para poder ver como iria tapar esse buraco que ficou. E aqui saíram as novas medidas. Então vamos ver o decreto como é que ficou. Primeiro, aumento de taxação sobre apostas esportivas. As BETs atualmente são tributadas em 12% sobre o rendimento bruto das apostas, que é o montante após descontar o prêmio pago e o imposto de renda sobre as premiações, e aí vai subir para 18. Então de 12 aumentar para 18. Uniformização da alíquota de CSLL para o setor financeiro. O governo usa a contribuição social sobre o lucro líquido para financiar a seguridade social como a saúde pública. E as instituições financeiras em geral recolhem entre 9 e 16 de alíquota, enquanto o banco paga 21. O que vai acontecer é que vai acabar tudo de 9%, e aí todas as instituições financeiras vão pagar de 16 a 21. Então, a gente já mudou, de 9 a 16 vai ficar de 16 a 21. As pequenas fintechs que costumam recolher 9 vai pagar mais. Então a gente já viu que não tem nada mais de 9, tudo subiu para 16 e 21 no imposto. Redução do gasto tributário, né? Então o governo calcula que isenção fiscal para diversos setores ia chegar ali a 800 bilhões por ano. Esse número está obviamente muito inflado, muito mesmo. E ali agora, né, modéstia à parte, né, os caras realmente botaram o pé no chão, a economia de 80 bi com um corte de 10% sobre as isenções fiscais. O Congresso ainda vai definir o modelo do corte a ser votado em um projeto de lei complementar. Beleza? Redução dos gastos primários do governo, são as despesas que o governo tem, né? Gasto com pessoal, folha de pagamento, custeio de investimento, excluindo despesa com juros da dívida. Previsão de um déficit primário de 29 bilhões em 2025 e o Congresso vai decidir o que será cortado e em que proporção. A expectativa é que a despesa primária fique entre 2,3 trilhões este ano. Cara, isso tudo deriva porque próximo ano é ano de eleição. Esse ano de eleição, o governo, ele tem que estar com a máquina na mão, o PT está com a máquina na mão, então ele precisa ali se reeleger. Ele vai fazer de tudo para se reeleger, tá? Tudo. Só que no momento atual, não é isso que deveria ser feito, né? Então, o que é que deveria ser feito para você entender aqui? O governo, basicamente, ele tem 2 formas de ter mais dinheiro. Ou ele para de gastar, ou ele aumenta a arrecadação. O que é que acontece aqui? É que se ele para de gastar, o pessoal, né, na cabeça da população que está no dia a dia, não vê que as estradas estão melhorando, que não está tendo reforma, que não está tendo construção disso, aquilo, outro. E aí ele diz, cara, o governo não faz nada. E aí isso não pega bem para o governo. Então ele precisa gastar. Então ele não vai cortar gasto, pelo contrário, ele vai aumentar. Só que as contas estão muito no vermelho. O que é que precisa acontecer? É que precisa de mais dinheiro. Como é que ele vai fazer mais dinheiro? Vai parar de gastar? A gente já viu que não. Qual é a solução? Cobra mais imposto. É isso.
Então, o governo está enfiando imposto atrás de imposto. E assim, isso é muito óbvio que o governo Lula tá, cara, dando um tiro no próprio pé, tá cavando na própria cova. Isso é um negócio totalmente impopular. Mas você pode dizer assim, Pedro, mas quem investe em mercado financeiro é quem tem muito dinheiro, é gente rica, quem compra LCI, LCA é quem tem dinheiro. De fato, a maioria das pessoas são devedores líquidos, não poupadores líquidos. A maioria das pessoas deve, a realidade é essa, não poupa dinheiro. Então, o que acontece é que o grosso da população, o governo do amor, o grosso da população, cara, não investe em LCI, não tá nem aí pro mercado financeiro. Então acaba que isso não impacta tanto. Por isso que é mais fácil você aumentar esse tipo de imposto do que o imposto que vai afetar a população mais pobre. Mas eu ainda digo, se você para ver o imposto sobre bets, que esse aqui a população nem tecnicamente liga tanto, por quê? É igual imposto de cigarro e imposto de bebida. Alguém gosta de imposto? Não. Você quer pagar menos imposto? Obviamente. Mas aquele tipo de imposto que você diz, porra, cigarro e bebida faz tão mal para a saúde, aumenta essa porra aí e é isso. Aumenta isso aí, cara, vai. E basicamente, bet é a mesma coisa. Por mais que tenha muita gente apostando, que esse para mim seja o lado mais impopular da história, digamos assim, porque muita gente de classe baixa aposta em bet. Não tô falando que é só classe baixa que aposta em bet, mas cara, muita gente mais pobre aposta em bet. Não é à toa que a gente teve até aquele número gigantesco que recebeu o Bolsa Família, colocou dinheiro em bet, né? Vou até deixar aqui para vocês o número de pessoas que receberam Bolsa Família e colocaram em bet. Mas assim, é o tipo de imposto que você diz, cara, é ruim, mas é bet, faz mal, então vai, aumenta isso aí. Mas ainda é impopular. Porque aumentar imposto de fato é uma coisa impopular. Então, o que acontece de fato é que o governo está dando um tiro no próprio pé. Por mais que ele tenha a máquina na mão, a gente não tá aguentando mais esses altos impostos, inflação alta, cara, não tá ficando legal, sabe? E aí, para finalizar, tributação de títulos hoje isentos. Títulos privados isentos de imposto de renda, como LCI, LCA, PRIS, CRAS e debêntures incentivadas, que são ali usados para bancar projetos de infraestrutura, através da medida provisória, vai regulamentar a taxação de 5% de imposto de renda sobre emissão de novos títulos nessas modalidades a partir do ano que vem. Quem já comprou esses papéis continuará isento. Pedro, por que tem isenção? Porque todos esses títulos aqui, debêntures incentivadas, CRIs, CRAS, LCIs e LCAs. Lembrando que a LCI é letra de crédito imobiliário e do agronegócio, que são basicamente você emprestando dinheiro para o banco emprestar para o setor agro, para o setor imobiliário, que vai fomentar o crescimento do imobiliário e do agro no Brasil. Lembrando que o agro carrega o PIB do Brasil nas costas. CRI e CRA, você vai estar emprestando, que são certificados de recebíveis imobiliário do agronegócio. Você está fomentando também o setor imobiliário e o setor do agronegócio. A diferença é que você não está emprestando para banco, para emprestar para esses setores, você está emprestando para empresas. E debêntures incentivadas são basicamente você emprestando dinheiro para empresas, como por exemplo a empresa que faz rodovia, que presta serviço de concessão, etc. Empresas que estão fomentando a infraestrutura do país. Por isso que são isentos, porque se você desenvolve a infra do país, você melhora o país, se você melhora o país, melhora a qualidade de vida de todo mundo. Hoje em dia, esses títulos são isentos, mas o que acontece é que basicamente não vão ser mais. Para quem tem os títulos comprados esse ano, até o final do ano, não vai sofrer isso, mas a partir do próximo sim. Vale lembrar que isso aqui ainda vai passar pela Câmara, essa medida provisória, pode ser que nem seja aprovada, tem esse ponto também. Mas o ponto-chave é você entender que o governo aqui está ficando sem solução, é isso. O governo ele já está ficando sem saídas e está, cara, fazendo algo totalmente impopular, não é bem visto, ele não quer parar de gastar, mas ele vai continuar gastando, tem que arrecadar mais dinheiro, cara, não vai dar certo. Você para ver, a cada pesquisa que sai do governo Lula, a impopularidade dele aumenta. Aí você bota quem pode ir para a eleição próximo ano? Haddad? Cara, tá no mesmo barco do Lula aqui desse ano. Não sei, acho um nome muito fraco. Aí você vai pegar na direita, Nicolas Ferreira, muito novo, não pode. Você tem que o Zema. Cara, ninguém conhece o Zema, Norte e Nordeste, ninguém sabe quem é o Zema. Aí você bota ali Bolsonaro, cara, inelegível. Aí você tem o Tarcísio, talvez seja o melhor nome da direita no momento, mas ele disse que não tem tanto interesse. Só sobra quem? Gustavo Lima? Falar comigo, bebê? Então, assim, é algo muito incerto essas eleições do próximo ano. O que é certeza? Que o governo vai gastar. Tá? Não é à toa que se você parar para ver, por exemplo, por Maceió, a maior via da cidade em termos de extensão, tava um tapete. Os caras simplesmente chegaram lá, tiraram tudo e, cara, asfalta tudo de novo. Para quê? Para mostrar serviço. Para você dizer, cara, o governo aqui tá todo vapor, trabalhando, obra. No final do dia, ele sabe que a eleição está chegando e precisa de voto. E aí ele quer ser bem lembrado. E as obras são para isso. Por isso o governo não vai parar de gastar. O mesmo acontece na esfera federal. O governo atual não vai parar de gastar. Ele quer arrecadar mais. Ano passado a gente bateu recorde de arrecadação. Foi recorde atrás de recorde. Então assim, é triste ver isso. Como eu disse, lembrando que o vídeo que eu fiz segunda-feira sobre LCI e LCA
A parte técnica da história, a parte da liquidez, a parte do prazo mínimo de emissão, de títulos melhores lastreados, tudo isso continua válido, tá? O que pode realmente mudar de fato é o imposto de renda, mas quando você não tem que pagar imposto sobre nenhuma dessas aplicações, aproveita o vídeo de segunda-feira que ainda tá válido, tá? Tem esse ponto. Então, volta lá e assiste se você não assistiu. Mas, cara, no Brasil é isso. É o que eu digo, bicho, até o passado é incerto no Brasil. Mas o grande ponto é que se você sabe investir, diversificar o seu patrimônio no Brasil e no exterior, ter dinheiro em dólar, saber como analisar as aplicações do que é melhor, cara, você não se preocupa com isso. E é exatamente isso que eu ensino no IZT. Se você tá no IZT, você sabe exatamente o que fazer. Você não se preocupa com isso porque sabe como contornar. Pedro, não tô no IZT, quero entrar. Vai no link da bio. Primeiro link da bio você aprende como multiplicar o seu patrimônio no Brasil e no exterior. Se você não quiser nem se expor ao Brasil e dizer, cara, só quero investir no exterior, o IZT é pra você. É isso. O que eu posso dizer aqui também pra você, pra finalizar o vídeo, é que é bem provável que esses títulos de LCI, LCA, CRIs, CRAs e debêntures, provavelmente eles vão ter um rendimento maior, para poder compensar. Deixa eu te mostrar. Se você tem uma LCI pagando 95% para 2 anos, ela vai dar ali, em conta de padaria, um CDB de 110, certo? Se você bota 5% de imposto, vai dar um CDB de 105. Cara, um CDB de 105 é muito pouco para você deixar ali por 2 anos. É pouquíssimo. Então você não vai ter incentivo nenhum para investir nessas aplicações isentas. O que é que vai ter que acontecer é que o rendimento dessas aplicações vai ter que aumentar. Então os bancos, as empresas vão ter que aumentar a rentabilidade das aplicações se quiser continuar captando investidor. Senão não vai para frente não. Então é bem provável que isso aqui aconteça a partir do momento que, se for tributado, comece a ser feito. Mas enquanto não, que a gente tenha isso, como é dito. Então, esse é o vídeo de hoje. Obrigado por chegar até aqui. Investidor de topo, cara, deixa aquele likezinho maroto. Pô, cara, tô facilitando a vida como investidor. Deixa aquele like, cara, ajuda muito a produzir mais conteúdo como esse. Deixa o likezinho, não custa nada. Se inscreve no canal. E se você é um investidor de topo, aprendeu alguma coisa nova, deixa o like também, se inscreve no canal. Pô, like bem dado alimenta algoritmo bom. Isso ajuda a fortalecer o trabalho que a gente tá aqui. É isso, eu aguardo você no próximo vídeo, ou até amanhã, ou sei lá, sabe-se que dia. Se o Haddad não quer mais o imposto e eu ter que falar de novo de última hora do que é que tá acontecendo. Então, é esse vídeo de hoje. Obrigado por chegar até aqui. É só o começo. Até o próximo vídeo.